Hoje a agenda é um pouco mais esvaziada aqui no Brasil, mas temos dados importantes de economia e do simpósio de Jackson Hole, que começa hoje também nos Estados Unidos. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call 22/8/2025. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Sexta-feira, né, pessoal? Vamos lá, mais uma forcinha para finalmente ter os nossos descansos de final de semana. Bom, vou começar rapidamente, vou dar uma passada sobre alguns indicadores econômicos que são relevantes, né? Foram aferidos então ontem, na quinta-feira, os PMIs de várias economias da zona do euro, eles vieram em geral acima das projeções. Isso é bom, né? Isso é bom porque indica melhora na atividade em várias geografias importantes. E isso faz com que vá se restabelecendo novamente a cadeia produtiva e tudo mais no mundo. Isso já desde da pandemia, né? Teve muito tempo aí para conseguir se recuperar. E ainda não está em recuperação total, tá? Só para vocês terem uma ideia, na França, por exemplo, o PMI industrial, a França vem sofrendo já bastante, né? Ficou em 49,9, o de serviços em 49,7. Ainda bem melhor do que já foi, né, acima das projeções, mas ainda no leve terreno ali de contração. Mas já são números bem melhores. Na Alemanha, o PMI industrial avançou também para 49,9, também acima do que é projetado, mas ainda não venceu a barreira ali da expansão, né? Então, é complicado tudo isso. Já o agregado da região, o PMI composto, subiu para 51,1, que significa que sim, como bloco, a União Europeia toda ali, como bloco, ela está já no terreno de expansão, tá? Vendas no México, para um dado ou outro complementar, que é muito importante. Muitas empresas fabricam no México também, né, automóveis, etc. Então, assim, vendas no varejo por lá decepcionaram em junho, né, vieram abaixo do que se foi projetado e teve uma queda de 0,4%. Isso significa que também acontece perda de fôlego ali no consumo na América do Norte, né? Então, também o Canadá ficou com pressão sobre preços, etc. Então é bem complicado. Já nos Estados Unidos a coisa está diferente, né? O passo da economia está diferente. Lá por lá, os dados reforçam o quadro de atividade econômica aquecida. O mercado de trabalho tem ali, mostra alguns sinais de moderação. Tanto que os pedidos iniciais de seguro-desemprego por lá cresceram acima da projeção agora nesse último dado, né? Foram 235 mil. E mais os PMIs lá vieram muito fortes. O industrial, por exemplo, avançou para 53,3%, forte expansão, e o de serviços para 55,4%. Então, o composto acabou ficando, inclusive, em 55,4% também. Expansão acelerada dos Estados Unidos, setor imobiliário, venda de casas usadas cresceram 2%, enfim, a economia está realmente bem aquecida por lá, né? Vou falar um pouquinho aqui dos índices para a gente passar sobre a agenda de hoje, né? Embora não tenha muita coisa aqui no Brasil, mas tem coisas importantes para ficar de olho no mercado no dia de hoje. Bom, Nova York ontem, índices acionários encerraram em queda, refletindo o tom mais conservador ali dos dirigentes do Fed, e a realização de lucros no setor de tecnologia, né? Então, muitos investidores realizaram lucros. Todos no compasso de espera para o que eu vou falar daqui a pouco. Então, como ficou os números, né? Dow Jones recuou 0,34, o S&P 500 caiu 0,40 e a Nasdaq perdeu 0,34. Aqui no Brasil, a gente teve o dólar à vista subindo um pouco mais, 0,9%, ficou cotado aos 5,47. E o Ibovespa recuou mais uma vez, no caso ontem 0,12%, uma leve queda aos 134.511 pontos. Os destaques de alta de ontem ficaram com o Braskem 3,79, Droga Raia, Raia Brasil, né?
2,01 de alta. Os destaques de queda ficaram com Yudix 6,03 e Porto Seguro caiu 3,48. Já então, falando um pouquinho mais de agenda, né? Começa hoje, então, destaque no mundo isso, o simpósio anual de Jackson Hole. E nesse encontro estarão lá autoridades monetárias, economistas, investidores de diferentes países. É um simpósio muito importante. E lá, uma das coisas mais relevantes que sempre acontece lá são os discursos dos principais bancos centrais ali, inclusive do Fed, né? E o discurso do Jerome Powell nesse simpósio que acontece hoje, previsto para as 11 horas da manhã, aqui no horário de Brasília, ele é tido como um dos mais importantes e todos ficam muito atentos, né? Costumam ter muito interesse nesse discurso. A expectativa é que seja uma fala mais contida, porque existem pressões, né, muito fortes para que ele comece o ciclo de queda de juros. As apostas lá no mercado de apostas dos Estados Unidos já se reduziram. Antes era 82% ali acreditavam que sim, que ia acontecer já na próxima reunião agora em setembro, com o começo do ciclo de queda dos juros. E a probabilidade agora os traders já estimam em 75% para ocorrer o primeiro corte agora em setembro. Então, vamos ter que aguardar, né? Na agenda aqui do Brasil, como eu disse, indicadores mais esvaziados no dia de hoje. As atenções continuam ainda com as incertezas sobre a aplicação da lei Magnitsky Sky, sei lá, essa lei aí que tanto falam, contra os bancos brasileiros, né? As instituições estão realmente ali numa sinuca de bico em relação a como responder a isso depois das decisões ali do Flávio Dino, enfim, isso ainda está de uma forma um pouco mais nebulosa, né? Só uma outra questão que queria trazer para vocês. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, sempre de noite, né, na madrugada, em votação simbólica, sem os congressistas colocarem o dedinho lá e mostrarem quem votou a favor e contra, o projeto de urgência que amplia, para iniciar a discussão do projeto, tá? Que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, tá? O Hugo Mota afirmou que o Colégio de Líderes definirá a data para verificar o mérito em plenário. A possibilidade de votação já na próxima semana. O relator é o Arthur Lira, e assim, isso embora pareça muito bom, né, para a população mais pobre do Brasil, etc., e sim, seria muito bom, porque que não precisássemos pagar tanto imposto de renda, né? Mas a questão é da onde será feita a compensação para isso. A conferir. E duas notícias aqui sobre arrecadação, né? Só para a gente fechar aí a sexta-feira. A arrecadação de impostos, então, primeira contabilização sobre o IOF, né? Depois do aumento das alíquotas, teve uma alta real de 13,05 sobre o mesmo mês de 2024, devido ao aumento das alíquotas, né? O total chegou a 43 bilhões de reais, aumento real de 9,42, isso no acumulado de janeiro a julho, tá? Tá aí, novos impostos, mais arrecadação e aparentemente não temos nenhum tipo de controle de gastos e só aumentando aí, por isso que precisa arrecadar mais. Bom, 2. De janeiro a julho de 2025, a arrecadação federal com jogos de azar e apostas somou 4,7 bi, tá? Sendo 2,1 bi provenientes de loterias e segundo a Receita Federal. Loterias que são as
ok, né? Tudo legalizadinho ali, que já está há muitos anos operando no Brasil. Então, mesmo assim, tivemos aumento ali nessas arrecadações. Com isso, então, fico com o vídeo de hoje por aqui, né, pessoal? E vocês gostaram, se inscrevam no canal, comentem aqui as notícias comigo no campinho dos comentários. E eu fico por aqui, então. Desejo a todos ótimos negócios. Boa sexta-feira. Nos vemos, então, aqui na segunda-feira no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos. Juízo. Tchau.